passo agora, efetivamente, a compor a nossa segunda mesa de trabalho, cujo título é Comitês de Bacia, Realidades e Vivências. Dessa forma, convido à mesa o colega Gabriel Palma para fazer a mediação dessa mesa inicial. Gabriel, que é servidor do órgão ambiental há mais de uma década e ex-diretor da própria associação realizadora do terceiro Seminário de Governança das Águas. Convido também para compor a mesa o senhor Anivaldo Miranda, que atualmente ocupa o cargo de presidente do Comitê de Bacia do São Francisco. Por favor, à mesa, o senhor Felipe Benício, representando o Comitê do Rio Doce, que sem dúvida tem passado nos últimos tempos algumas experiências que servem de referência para qualquer outro comitê de bacia do país. Fechando a composição da nossa segunda mesa de trabalho, convido o senhor Aurelino Meira, que é presidente do Comitê de Contas. Devidamente composta a nossa mesa de diálogo, passo agora a palavra para o nosso mediador, Gabriel Palma, lembrando o tempo disponível de 15 minutos. Bem, boa tarde a todos e todas. Primeiro eu queria saudar todos aqui presentes nesse evento, né? Em especial a diretoria atual da ASCRA, né? A Frente Parlamentar Ambientalista, nesse caso aqui, doutora Beth Wagner, que faz parte desse esforço aqui da Assembleia, a minha colega Sara, a colega Mariana, minha colega Joana, todos que estão na atual diretoria da ASCRA, Roberto, que entenderam, né, a importância da gente fazer a manutenção desse evento. Acho que a gente vai, com fé em Deus, manter essa agenda de discussão sobre as águas no estado da Bahia. Gostaria também de felicitar, né, e agradecer a presença de todos que estão aqui presentes, principalmente Anivaldo Miranda, que é do Comitê da Bacia do São Francisco, o companheiro do Comitê do Rio Doce, que para nós também vai ser muito bom a sua presença, e o companheiro do Comitê aqui da Bacia do Contas, né, que é uma realidade nossa baiana. Eu, na verdade, e também os meus colegas de órgão, né, do INEMA, meus companheiros de órgão já de muito tempo, colegas das unidades regionais aqui presentes, Silvio Santos, Exivaldo, meu colega Leonardo, né, que está aqui, hoje é nosso diretor, mas é colega nosso de carreira, todas as minhas colegas do licenciamento, da DIRUC, da DIBIL, enfim. E não posso deixar também de falar aqui também da presença do IBAMA, né, Célio Costa Pinto, que está aqui presente. Então, acho que a gente tem uma presença muito qualificada, né, nesse evento, no pessoal da Diretoria das Águas, Maria do Carmo, Geórgio. Eu vou fazer uma explanação rápida e depois eu vou abrir para as apresentações. Eu gostaria só de que a gente passasse... Eu fiz uma breve apresentação de slides. Pode passar, por favor. Eu intitulei um pouco disso, né, que é a gestão participativa, o papel dos comitês na governança. Pode passar. Uma coisa que a gente nunca deve perder de visão é que os princípios que norteiam a legislação, todas as legislações, é a Declaração Universal dos Direitos do Homem, né? E ela fala um item importante no seu artigo 26º sobre a questão que toda pessoa tem direito à instrução, né? E essa instrução será gratuita nos graus elementares e fundamentais. Acho que o papel da gestão participativa também deve passar por esse processo de formação das pessoas, né? Pode passar. Acho que a instrução ela tem que ser orientada no sentido, né, segundo a declaração, de desenvolvimento da personalidade humana. Eu acho que é papel da gestão participativa, da educação ambiental, né, formar quadros, né, para a cidadania. E isso é um princípio da Declaração dos Direitos do Homem, né? Pode passar.
A gente tem alguns princípios do direito ambiental, não vou falar todos, né, mas temos aí o direito à sadia qualidade de vida, o princípio do acesso equitativo aos recursos naturais, que é um princípio muito importante para a gente, né, o princípio do usuário pagador, né, pode passar, do poluidor pagador, o princípio da precaução e prevenção, que norteia alguns instrumentos nossos, como licenciamento, outorga, pode passar, o princípio da reparação, o princípio da informação e o nosso princípio que vai caber aqui na nossa discussão, que é o da participação, né? Que é o melhor modo de tratar as questões ambientais e assegurar a participação de todos, participação dos indivíduos e das associações na formulação e na execução da política ambiental. Esse é um princípio importante. Pode passar? Existem outros princípios, obrigatoriedade da intervenção do poder público, solidariedade intergeracional e o princípio da vedação ao retrocesso, que é um princípio, inclusive, que a gente precisa discutir. Pode passar. Bem, gestão participativa, né? Além dos comitês de bacia hidrográfica, o Sistema Nacional de Recursos Hídricos também é constituído por organizações civis de recursos hídricos. Nos comitês, os usuários têm garantido o direito a 40% dos votos, enquanto a sociedade civil tem direito a, no mínimo, 20%. Além do fato de que algumas representações da sociedade civil compreendem a organização do terceiro setor, muitas vezes com os interesses próximos de alguns setores de usuários. Pode passar. Dessa maneira, ainda que haja tendências internacionais de gestão da água que reconheçam a participação dos atores locais na definição das premissas que orientam a governança das águas, algumas decisões entre os membros dessas instâncias podem contribuir para afetar a qualidade e a disponibilidade hídrica numa determinada bacia hidrográfica, ou trechos importantes de cursos d'água, como o que ocorre nas diversas bacias brasileiras, em especial na bacia do São Francisco, quando a gente fala, por exemplo, do trecho do submédio, né? e do trecho do alto curso. Pode passar. O processo de mobilização social para a participação nessas instâncias políticas tem que ter amplo planejamento, que envolve negociação social de todos os entes envolvidos na política pública de recursos hídricos. Portanto, a valorização da gestão participativa não deve ocultar seus desafios e limitações quando não é acompanhada de um real amadurecimento social no processo de negociação. Dentre as reflexões e questionamentos necessários para este processo, a gente destaca, pode passar? Participação da sociedade e seu papel. Pode passar. Diversos fatores que determinam o grau de interesse, iniciativa, dinamismo e consciência da sociedade em relação à gestão participativa, como o regime político e o nível socioeconômico da população. Esforços de conscientização e educação sobre os valores da cidadania e a importância do processo de participação são essenciais à ruptura das forças de inércia e desmobilização. Pode passar. Outro item, a informação como elemento básico ao exercício da participação. Não há gestão sem dados e informação. Isso é importante, né? A gente não pode fazer gestão sem os dados que compõem o sistema de informação. Então, os dados do monitoramento, os dados da meteorologia, mas também os dados dos usuários, o cadastro de usuários, tudo isso faz parte, né, dessa realidade. Então, o acesso à informação por meio de banco de dados, sistemas computacionais, sítios de hospedagem institucionais, bibliotecas setoriais, né? A gente já não tem mais a nossa, né? Aliás, existe, mas está fora do órgão, né? Publicações técnicas, como relatórios anuais, são essenciais para o efetivo exercício da participação, num processo de nivelamento à informação sobre a gestão das águas. A ANA, por exemplo, emite um relatório anual, né, do qual ela fala como é que está o estado das águas no país, todo ano. Eles chamam de relatório de conjuntura. E a gente não... o Estado da Bahia precisa pensar um pouco sobre isso. Pode passar. As decisões das instâncias participativas submetidas à influência dos arranjos de interesses locais e setoriais. Sem uma certa homogeneidade ou nivelamento dos dados e informações, corre-se o risco de deformação das instâncias participativas por parte de arranjos de interesses setoriais e locais que determinam as decisões. É necessário democratizar o dado e a informação, né, nesse caso o conhecimento, para prevalecer soluções de interesse comum. Pode passar. A gestão como fator de inovação, né, bloqueia a transformação. A aceitação por parte do Estado da negociação de política pública significa a admissão de que as decisões entre os interesses sociais divergentes serão arbitradas não mais pela autoridade política, mas pelos cogestores, nesse caso os comitês. Entretanto, a gestão participativa não pode ser automaticamente associada à democratização do Estado ou à inovação. Pode passar.
Sendo assim, os já mencionados riscos e desequilíbrios internos das forças nos comitês podem determinar decisões pré-estabelecidas e comprometer o objetivo maior da defesa dos interesses comuns. Sem uma real participação embasada na liberdade, na capacidade de opinião e decisão, uma instância participativa pode apresentar certa continuidade de vícios do modelo de gestão não participativo, reforçando estruturas locais de poder. Para fechar, papel das consultas públicas. E aqui eu deixo uma contribuição para a Carta de Governança. Os instrumentos de enquetes públicas, comissões consultivas, conferências e pesquisas de opinião são também instrumentos importantes de participação universal, que podem contribuir e auxiliar o processo decisório, fornecendo-lhe maior abrangência e aceitabilidade social. Eu creio que nós temos, salvo engano, 16 comitês de bacias hidrográficas no estado da Bahia. E nós temos os conselhos gestores, quantos? 14, 14 estaduais, né? E os outros comitês que são interestaduais. E temos os conselhos gestores de unidade de conservação. Nós temos colegiados ambientais no estado que podem exercer esse papel de gestão participativa, mas é necessário que a gente hoje escute esses grupos, né, esses colegiados ambientais. Eu sugiro, né, como uma recomendação à carta, não sei quem que está tomando nota, que a gente possa fazer um encontro dos colegiados ambientais da Bahia, né, até o final deste ano. Acho que seria importante, já que a gente não teve a conferência de meio ambiente ainda no estado, né, ter a escuta. Então eu deixo isso aí como uma orientação, né, uma recomendação para a carta, tá? Bem, pode passar, eu acho que já acabou, acho que essa é a última slide. Esses são os meus contatos e me sinto muito feliz e honrado de estar aqui representando meus colegas nessa mesa. E agora, sem mais delongas, eu passo para o professor Nivaldo Miranda, que é da Comitê da Bacia do Rio São Francisco. My baby